Nós vamos neste momento abrir a palavra de Deus em 1 de João, capítulo 3. E nós vamos meditar sobre a continuidade da carta joanina, sobre o tema características dos filhos de Deus, com essa ênfase também da pedagogia do ensino, aproveitando a oportunidade deste dia, tá certo? Características dos filhos de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante. Muitas civilizações foram alfabetizadas através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o melhor meio de aprendizagem que se possa ter. Quem ler a Bíblia tem uma linguagem diferenciada, rebuscada, seja qual for o idioma. Muito do que a gente desenvolve, e eu digo pessoalmente, é pela leitura da Bíblia. Quantos termos aprendidos, quanta recorrência ao dicionário e à gramática para compreender melhor a nossa dinâmica linguística, a sintaxe, a morfologia por causa das Escrituras. A riqueza que o texto tem, e aqui eu não estou deixando de lado a questão espiritual, pelo contrário, espiritualmente, sabedoria, profundidade, transformação, mas também intelectualidade. Quem lê a Bíblia cresce, desenvolve culturalmente, se aprofunda. Então, leia mais a Bíblia, aproveite esse tesouro, essa verdadeira biblioteca. Por isso que o termo no latim é biblos, que significa coleção de livros sagrados e preciosos, que na pedagogia divina nos foi outorgado pelo Espírito Santo, inspirando homens ao longo de 1400 anos para escrever, guiados, orientados pelo Espírito Santo. Então o apóstolo João é um deles, que foi testemunha ocular, presencial da vida de Jesus, dos seus ensinos, das grandes obras feitas, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão e também da anunciação da parousia, quando ele registra o Apocalipse da parte de Deus, a revelação do que viria a acontecer. E ele escreve, como nós dissemos, esta carta mais ou menos em 90 depois de Cristo, a 95. Obviamente é importante dizer, só lembrando, eu sei que todos sabem, principalmente aí os estudantes de história, quando nós dizemos AC ou DC, estamos falando antes e depois do nascimento, não da morte, mas do nascimento de Jesus. Então, mais ou menos 90, 95 foi escrita então esta preciosíssima carta para os cristãos daquela época, judeus e não judeus, para testemunhar que Deus havia encarnado em Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era também o mediador, o sacerdote, o salvador, o advogado, que todos nós somos pecadores, carentes da graça do Senhor, de que os filhos de Deus precisam viver em verdade, em lealdade. Então nós já meditamos em 12 capítulos e agora vamos meditar no terceiro capítulo. Não vamos fazer uma leitura sequenciada, vamos fazer uma leitura alternada de acordo com os blocos temáticos que nós vamos aqui enfatizar. Então, o primeiro bloco vai do verso 1 ao verso 3, sobre o qual eu falo que os filhos de Deus, nas suas características quanto à conduta, vivem em exemplo e santidade. Exemplo e santidade. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Glória ao nome do Senhor Jesus. O texto nos fala sobre o grande amor com o qual o Pai nos amou. Meus queridos, a palavra amor vai aparecer e surgir aqui reiteradamente nesta carta. Nós costumamos dizer que depois dos ensinos de Jesus nos evangelhos sobre o novo mandamento
e da belíssima passagem de 1 Coríntios 13, escrita pelo apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo. Este texto de João, da sua primeira carta, é um dos textos mais profundos no que diz respeito ao tema amor. Mas não um amor fugaz, não um amor teórico, não um amor sentimental, mas um amor real, baseado numa atitude do Pai que nos amou antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo de nós sermos criados. E que Cristo, como diz a Escritura, já que Deus não tem limitação temporal do nosso cronos, Ele vive no seu Kairos, em face dos nossos pecados que Deus já sabia que ocorreria. Cristo morreu antes mesmo da fundação do mundo, daquilo que ocorreria depois no tempo e na história, demonstrando o grande amor com o qual Deus nos amou. Por isso que Paulo diz que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é um amor palpável, um amor demonstrável, um amor comprovável, um amor que foi ao extremo, um amor que fez com que a Trindade estivesse totalmente envolvida nesse plano. O Pai que ordena, o Filho que executa e o Espírito que mantém, que efetiva esse plano de amor, esta verdadeira demonstração de amor que teve como ápice a cruz do Calvário, quando o Senhor bradou por causa dos nossos pecados, pedindo perdão para todos nós, ali nas pessoas daqueles que ridicularizavam e blasfemavam, e depois de ter entregue seu próprio Espírito, cumpriu, dizendo está consumado, e morreu, mas poderosamente ressuscitou ao terceiro dia por amor, e ao mesmo tempo testemunhou durante 40 dias por amor, e subiu aos céus de volta por amor, e está à destra do Pai intercedendo por nós em amor, e voltará em amor para nos buscar. Então o amor é o ápice bíblico. Deus é amor, amor que trata, amor que recupera, que regenera, amor que confronta, amor que muda. Porque tem gente que confunde dizendo amor para viver de forma errada, amor para viver de forma incorreta. Não é esse bem o amor de Deus. O amor de Deus age para a transformação, para a recuperação. O amor de Deus é uma referência para nós. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João vai dizer, e nós vamos refletir no próximo capítulo, que se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o próximo, e não abençoamos o próximo, o nosso amor não passa de uma teoria fantasiosa, e é mentira. E quem não ama não é salvo, quem não ama não é regenerado, quem não ama não nasceu de novo. Por isso que o texto vai dizer, vejam com que grande amor o Pai nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Veja, somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, e merecidamente. Não fizemos nada que dependesse só de nós para sermos chamados filhos de Deus. O único ato nosso, naquilo que vem da graça de Deus, o seu amor, da fé que Ele depositou no nosso coração, foi abrir as mãos e dizer, eu reconheço, eu realmente dependo do Senhor, eu confesso o seu nome, e agora adotados em Cristo, fomos colocados numa dimensão, de uma postura, pela graça do Senhor, de uma realidade de sermos chamados filhos de Deus em Jesus Cristo, e sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Que coisa maravilhosa e gloriosa! Aquilo que está proclamado e decretado quanto ao Filho se aplica a nós. Por quê? Porque agora nós recebemos da cobertura que há em Cristo, da justificação que há em Jesus, da sua redenção, da sua regeneração. Por isso que somos chamados de filhos de Deus. E filhos de Deus são todos aqueles que confessam o nome de Jesus, que creem no nome de Jesus, que seguem a Jesus, como diz lá em João capítulo 1, versos 11 e 12. Não é só o fato de nascer judeu que vai ser filho de Deus. Precisa crer em Jesus. Não é só o fato de se nascer como humano que vai ser filho de Deus. Criação todos nós somos. Criados
em Cristo para as boas obras, desde que regenerados. Se não houver regeneração e confissão do nome do Senhor, não pode se chamar de filhos de Deus. Qual é o desejo? É que todos se tornem filhos de Deus, é que todos sejam alcançados pela graça do Senhor, filhos de Deus. Irmãos, valorizemos esse privilégio, essa prerrogativa que é revestida de uma enorme responsabilidade. Por isso que eu coloquei, quanto à conduta, os filhos de Deus devem viver o exemplo da vida cristã. Se eu sou filho, eu preciso viver à altura de um filho que honra o nome do Pai, que glorifica o nome do Pai. Por isso que o texto diz, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, mas agora Ele quer trabalhar em nós, como filhos de Deus, para que manifestemos e revelemos sua pessoa, sua graça, a fim de que, se nós realmente somos filhos de Deus, vivamos como herdeiros desse reino, como cidadãos desse reino, porque se a gente tem a certeza e a garantia que um dia estaremos na presença de Deus, apesar de nós, de nossas falhas, o Senhor nos redimiu e nos garante que um dia estaremos para sempre diante dEle. Você tem essa certeza em Cristo Jesus? Hoje, todo mundo que parte, atenção para essa lembrança, ninguém nunca foi ao céu. Somente o Filho de Deus que do céu desceu, voltou para o céu. Então, quando a gente fala que alguém foi para o céu, é força de expressão. Está na eternidade. Quem parte hoje tem dois destinos muito claros. Ou ir para o paraíso, para a presença de Jesus, para uma antessala do céu, e não num estágio de sono de alma. Sono de alma é uma defesa do Antigo Testamento. A igreja cristã acredita que a alma está alerta e mais do que acordada, quando depois que parte. Agora, numa outra realidade, sem recordar as coisas desta vida, mas desfrutando das benesses e da glória do Senhor. Agora a alma e o espírito, como você queira chamar este elemento, está a desfrutar conscientemente de tudo que o Senhor tem feito e preparado, até que Jesus volte, retorne, e aí ressuscitemos para agora irmos para o céu, para herdar a vida eterna para sempre diante do Senhor. Quem parte sem confessar o nome do Senhor, sem acreditar no Senhor, ele parte para um local prévia de sofrimento, que é uma antessala do inferno, que alguns vão chamar de Sheol do hebraico, ou de Geena do grego, ou como queira chamar, mas é uma antessala, onde já há choro e ranger de dentes pelo sofrimento que virá, pelo texto que está em Lucas 16, a partir do verso 19, tudo sinaliza de que no caso destes, eles lembram da antiga vida e por isso sofrem dobradamente, porque além de estar sofrendo pelo que virá, ainda lembra do que aqui viveu, e daqueles que viveram com ele estão no mesmo caminho, naquela experiência do rico e de Lázaro, e que agora vão sofrer por toda a eternidade. Então ainda não está no inferno, mas está numa prévia do inferno, e por isso que não tem mais o que fazer aqui. Por isso que o dia se chama hoje de se render ao amor de Deus, de confessar o nome de Deus, de viver a vontade de Deus. Agora, quem tem essa certeza, essa garantia, precisa purificar-se a si mesmo. Então, além de exemplo de vida, como eu disse no início para o professor, a professora, antes de ensinar, precisa ser ensinável. Antes de ser pedagogo, tem que ser aluno. E, portanto, precisa viver como um exemplo de conduta, mas também de santidade, de pureza. Olha o que diz o verso de número 3. O verso número 2 diz assim, na parte final: sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Não em divindade, mas em santidade e em pureza. Irmãos, o pecado que nos rodeia, que está no nosso constante encalço, ele não tem mais domínio sobre nossa vida, nem controle sobre nossas vidas. Quem tem controle e domínio sobre nossas vidas é o Espírito Santo do Senhor. Então nós estamos sujeitos ao pecado, mas não dominados pelo pecado. E precisamos viver uma vida de retidão, de pureza e santidade, de maneira que aqueles que nos veem, vejam a presença de Deus em nós, em amor
e em santidade. E quando um dia estivermos lá, pela graça dele, vamos ver Jesus face a face. Que coisa gloriosa. A gente fala sobre Jesus. Quem não foi ainda a Jerusalém, deseja ir a Jerusalém, e eu espero que todos nós tenhamos um dia essa oportunidade de ir àquela terra mais do que abençoada, para poder vivenciar em loco o que está aqui nas Escrituras. Mas nada se compara com a nova Jerusalém que o Senhor já preparou para nós. E um dia, face a face, diretamente, estaremos diante do nosso Senhor e Salvador, que tanto falamos, tanto proclamamos, a quem tanto buscamos, com quem temos intimidade. Todo aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Por isso que Apocalipse vai dizer: quem é sujo, suje-se mais, se não quiser mudar. Agora, quem é puro e santo, santifique-se mais. Que a santidade seja uma marca da sua vida e da minha, como filhos de Deus em Cristo, tá? Um exemplo de conduta em santidade. Segundo destaque de característica do Filho de Deus, ou segunda característica, a partir do verso 4, quanto à postura, justiça e amor. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. É muito interessante essa afirmação, porque é o seguinte: Jesus foi totalmente homem, sujeito aos mesmos pecados que nós. Pergunto: Jesus poderia pecar? Poderia. Se assim cedesse a tentação, não só dos 40 dias no deserto, mas de toda a vida dele. Mas não só por ser Deus, mas por ser um homem obediente, que serviu ao Pai e que honrou o nome do Pai, ele ficou intacto. Ele ficou totalmente sem nenhum traço, nenhuma nódoa de pecado. Então em tudo ele foi semelhante a nós, em tudo foi tentado, atenção, em tudo, mas sem pecado. Por isso que ele é competente, fiel, justo, para ser o nosso sumo sacerdote, para nos representar perante o Pai, para nos conceder graça e força para vencer o pecado. Por isso que o texto diz no verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Tem outras expressões que usam a seguinte frase: não peca, mas o original trabalha nessa dimensão dessa versão daqui, que é o gerúndio. Não vive pecando, porque todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Por quê? É o gerúndio. Porque ainda que é o meu desejo não pecar, mas como já disse o capítulo 1, se eu disser que eu não peco, eu sou um mentiroso. Eu sempre costumo dizer, vamos pensar, hoje, quarta-feira, 20 horas e 49 minutos, desde cedinho, 5 horas você acordou, 6, 7, enfim, até agora. Quem hoje não cometeu um pecado? Seria muito bom que eu pudesse dizer você. Mas será que na mente alguma coisa? Será que nos olhos alguma coisa? Será que nas palavras alguma coisa? Será que na conduta? Será que no relacionamento? Deus nos ajude a cada vez pecar menos e consagrar mais, e santificar mais, e ser guiado pelo Espírito. Mas não tem prazer no pecado. Quem recebe de Deus não se satisfaz no pecado, não acumula pecado, não guarda pecado, mas foge do pecado, se afasta do pecado. Verso 7 diz assim: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, a justiça é uma marca do Filho de Deus. Justiça é viver em retidão, honestidade, e na verdade aplicar o amor de Deus ao outro. Não confunda justiça com vingança. Que alguns de nós, em nome da suposta justiça, quer se vingar. Justiça é uma coisa, vingança é outra. A gente precisa ser justo e não vingativo. A vingança pertence ao Senhor, Ele mesmo é quem trabalha. Trabalhando na vida, e que se quebrantar é restaurado, mesmo que sofra. Se não se quebrantar, vai ser julgado. Nós precisamos desenvolver a justiça, a retidão, tão necessitada no nosso país, que clama por justiça, por equidade. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Imagina que situação, o diabo. Diabo que significa aquele que acusa, ou Satanás adversário, e tantas outras expressões. Ele lá no céu, como anjo de luz, um dos arcanjos, chamado Lúcifer, com tudo para viver a plenitude da santidade, da honra a Deus, deixou com que o mal tomasse conta do seu coração, e querendo ser igual ou sobre Deus, deixou-se tomar por soberba, por orgulho, e agora vai influenciar uma parte dos anjos para se opor a Deus. Deus, que já sabe de todas as coisas, determina que um dos seus outros arcanjos, chamado Miguel, combata contra este ser e o vença. E agora o destine, junto com essa terça parte de anjo, a um lugar que se chamaria inferno, que para ele foi criado, e que não há agora mais redenção. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, além de Isaías 14 e de Ezequiel 28, mas principalmente Apocalipse 12. E agora este ser milenar está a fazer de tudo para que outros sigam a mesma postura que ele. Por isso que ele tentou os primeiros seres humanos, levando-os ao pecado e as consequências do pecado, com o mesmo princípio de que seria igual a Deus, querendo de fato chegar ao mesmo nível de Deus, e desobedecendo e sendo rebelde contra Deus. Mas Deus providenciou o remédio, a solução, o antídoto para o ser humano, apontado em Gênesis 3,15. Da raiz da mulher nasceria aquele que, humano, mas também divino, pisaria a cabeça da serpente, trazendo vida, salvação e redenção para todo aquele que cresce no Senhor. Mas o pecado se originou lá no ambiente do próprio céu, e levou este ser a fazer com que todos quantos quiserem segui-lo também façam, e também depois sofram a consequência que ele já está destinado a sofrer se não houver arrependimento. Aí o texto diz, ele vive pecando desde o princípio, ele é o pai da mentira, o pai de todo mal e maldade. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Atenção aqui para você, meu irmão, minha irmã, uma palavra de Deus ao seu coração. Se você realmente anda com Cristo, sua vida está em Cristo, você confessou o nome do Senhor, você anda em justiça, anda em retidão, anda em santidade, anda em amor, quem habita em você é o Espírito Santo do Senhor. Não há nenhuma condenação mais para a sua vida. Tudo o que acontece sobre sua vida é sob a permissão e direção do Senhor e para a glória do nome dEle. Nenhum mal pode atingir sua vida, nenhum. Por isso que você não tem medo de nada que o diabo possa fazer ou que homens queiram fazer, porque quem te guarda é o Senhor. Prudência sempre, atenção sempre, claro, mas não tenha medo, aquela questão, alguém quer fazer, deixar de fazer, preparar, aprontar, nada pode atingir sua vida porque ela é protegida pelo Senhor. E eventualmente alguma situação que vier a atingir, não porque alguém fez, mas porque o Senhor assim permitiu, será para que o nome dele seja glorificado na sua vida, você seja fortalecido em fé. Então essa clareza, o Filho de Deus se revelou para destruir as obras do diabo. O inimigo não tem nenhum espaço na sua vida se sua vida for guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, se der brecha, pode sofrer opressões, pode sofrer problemas se der brecha. Não domínio, não dominação, não possessão, porque o único Espírito que está em você é o Espírito Santo. Agora, cuidado, tenha uma vida guiada pelo Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aí, que expressão dura. Filhos do diabo. Isso é pesado, não? Filhos do diabo. Quem são filhos do diabo? Quem rejeita a Cristo, lamentavelmente. Quem se afasta de Cristo e acaba sendo influenciado e dominado pelo próprio diabo. Por mais duro que seja, mais o texto. Nisso são manifestos. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então, quem é de Deus vive em justiça. Nem aquele que não ama seu irmão. Portanto, justiça e amor. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Olha o exemplo que eu dei a semana passada. Não segundo Caim. E até semana passada eu perguntei: alguém conhece aqui alguém com o nome Caim? Porque Caim ficou configurado como o assassino, não é?
como aquele que odeia seu irmão. Aí, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou Abel? Por quê? Por que Caim assassinou Abel? Porque as suas obras eram mais e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Vou fazer uma pergunta aos irmãos aqui. Você tem ódio no seu coração? Creio que a resposta é não. Você já se aborreceu com alguém? A resposta é sim. Você já se irou com alguém? A resposta é sim. Mas você deixou qualquer saída se alimentasse no seu coração? Espero que não. Porque se alimentou, isso pode tornar-se amargura, ressentimento, depois ódio, onde se tem oportunidade para matar o outro, se não literalmente, mas no coração. Já se aborreceu com alguém na sua casa? Já se irritou com seu esposo? Aninha nunca, né? Mas se fez, por alguma razão, que seja do momento em que se exercite, portanto, reconciliação, perdão, amor, seja para com filhos, para com pais, parentes, não parentes, amigos, irmãos, mas nunca alimentar isso, tá certo? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Olha, a maioria de nós não sabe decorado aqui esse texto. Quem sabe decorado João 3,16, diga agora comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos citar juntos, sem olhar para a Bíblia, 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o verdadeiro amor, em que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus, que seja uma realidade, que a gente, se necessário, dê a vida pelos irmãos como Ele deu por nós. Ora, aquele que possui recurso neste mundo, olha aí, dá a vida pelos irmãos. Você possui recurso, você possui condições, mesmo que seja algo, um pão, e outro está precisando, divide. Porque se alguém possuir e ver o seu irmão, vir seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como está o amor de Deus nessa vida? Como pode se dizer de cristão, seguidor de Jesus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra, de língua, de boca, mas amemos de fato e de verdade. Que Deus nos ajude a viver essa realidade como seus filhos em Cristo Jesus. E eu fecho essa palavra sobre a característica do Filho de Deus, quanto à relação com Deus. Último destaque, verso 19 em diante. Quanto à relação com Deus, fé e confiança. Diz assim, ó. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos nosso coração. Nisto o quê? Nisto que acabamos de ler, sobre o amor e sobre a justiça. Também, pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha a receita aqui para orar corretamente. Obedecer a Cristo, obedecer a palavra de Deus, permanecer na sua palavra. Aí vamos orar à vontade dele, não para o nosso capricho, não para o nosso egoísmo, não para o nosso deleite ou satisfação, mas para a glória dele. E a glória dele será a vontade dele sendo feita em nossas vidas. Então saberemos orar com inteligência, discernimento e com sabedoria. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do Senhor Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Quando você chega diante de Deus, em oração, em clamor, em súplica, você crê que Deus está ouvindo suas orações? Por que eu estou perguntando? É tão retórico, é tão basilar. Porque se não crê, não ore. Porque Deus deseja que quem se aproxima dele, creia que ele existe, que é galardoador. Então a fé é a pressuposição para a operação de Deus. Não deixe que a incredulidade, o ceticismo tome conta do seu coração. Eu não estou dizendo a dúvida, porque humanamente a gente tem nossas limitações.
O temor, nós temos nossos temores, mas somos fortalecidos e ajudados pelo Senhor. Mas não seja um homem e uma mulher incrédulos, seja um homem e uma mulher de fé que confia no poder do Senhor. Então chegue diante dele com o coração aberto. Senhor, pode parecer impossível, pode parecer ilógico, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Usa recursos, usa a forma, usa a medicina, usa a tecnologia, faz a lei, porque tudo foi criado pelo Senhor. Então, exercício de fé, exercício de confiança, seja alguém que se aproxima dele em entrega, em segurança, que a vontade dele será feita para a glória e honra do nome dele. Mesmo no não dele, ele está agindo em nossas vidas, entendendo que tudo ele pode, mas não pelo seu capricho, não é sua vontade, não é a minha, mas é sempre a vontade dele, que é excelente, que é a melhor, que é boa, perfeita e agradável. E eu fecho a palavra dizendo, verso 24, aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Então, que nós diante dele, na relação com ele, cheguemos perante ele em fé, em confiança, em segurança, em entrega e em total dependência. E que, portanto, essas características sejam uma realidade na minha vida e na sua. Vamos recordá-la? Característica dos filhos de Deus à luz de 1 de João 3. Quanto à conduta, exemplo e santidade. Quanto à postura, você não está filando não. Justiça e amor, mas está certo. E quanto à relação com Deus, fé e confiança. Que seja uma verdade em meu e no seu coração, no meu e no seu coração. Amém.